Vamos dar continuidade, então, nessa aula, falando sobre a visitação dentro do ambiente de internação. Eu tenho falado nessas aulas, que você tem acompanhado e estudado aqui comigo, que nós devemos priorizar sempre o paciente e também os familiares. Claro, valorizando e priorizando os profissionais da área da saúde, ou sejam, aqueles que eu chamo de autoridade de serviço. Lembra quando eu disse? Desde o porteiro até a diretoria do hospital. Eles são as pessoas que têm a prioridade, porque o paciente deve receber primeiramente o tratamento clínico, o tratamento que lhe dê bem-estar físico, estabilize a sua saúde, e para isso ele precisa da atenção dos profissionais. Mas nós que prestamos esse trabalho de assistência espiritual, que somos o capelão, o visitador voluntário ou a capelã, precisamos tomar, além dos cuidados que eu já tenho dito nas aulas, precisamos cuidar com o nosso tempo de visitação. Muitos visitadores entram dentro das enfermarias ou dos quartos particulares, ou até mesmo dentro das UTIs, e esquecem de olhar o relógio. E as visitas tornam-se visitas inconvenientes, maçantes e desagradáveis. Tudo isso porque a pessoa que está visitando está cheia de boas intenções, mas lhe falta o preparo, o aprendizado para isso. Uma pessoa que está tratando da sua saúde, ele não dispõe, muitas vezes, de um ânimo pronto para receber ninguém. Você sabe que muitas vezes quando você vai receber uma visita, até mesmo na sua própria casa, você se prepara. E você também agiliza e prepara a sua casa para receber uma pessoa. E você está saudável, está em pé, usando a roupa que você quer, fazendo as atividades que você quer, e você para um pouquinho para receber essa pessoa. Já no hospital, o paciente encontra-se primeiramente deitado. Lembra que eu disse nas aulas anteriores, usando uma roupa que não é dele, numa cama que não é dele, usando um banheiro que não é dele, comendo uma comida que não foi ele que fez, às vezes nem é a comida que ele gosta. E você já ouviu quanta gente reclama da comida do hospital, embora a comida dos hospitais não sejam tão ruins assim. Mas é porque a pessoa não está no seu habitat natural. Daí o visitador chega, cheio de Deus, com a mensagem de Deus, com o Espírito de Deus, cumprindo o ID de Jesus, e ele faz a visita. O paciente geralmente não está esperando, porque quem trabalha na capelania hospitalar, ele tem liberdade de ir de quarto em quarto, enfermaria em enfermaria, claro que nos momentos oportunos, evitando aqueles horários que eu já falei nas aulas anteriores, de visita, horário de banho, horário de refeição, enfim. Mas ao chegar dentro desse ambiente de internação coletiva, no caso das enfermarias, o visitador deve tomar muito cuidado. Uma visita não deve durar mais do que 5 ou 10 minutos. 5 ou 10 minutos. O problema é que muitos visitadores entram dentro das enfermarias ou dos quartos e querem, em uma única visita, e às vezes na primeira visita, pregar o evangelho, fazer o apelo, orar pela pessoa, fazer ela fazer profissão de fé e, se possível, batizar a pessoa e tornar membro da sua denominação. E isso não acontece dentro de um hospital. Note que eu já falei nas primeiras aulas que o capelão, ele é um assistente espiritual interdenominacional. Ali você não é da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista, da Metodista, Menonista, Quadrangular, Universal, Deus é amor. Não, ali você é um assistente espiritual. Uma pessoa que leva a palavra de Deus de uma forma abrangente, sem levantar a bandeira denominacional que você pertence. E eu falo isso como pastor da Assembleia de Deus, principalmente o povo assembleiano. Nós amamos a nossa igreja. Glória a Deus por isso. Mas lá no hospital,
O paciente não está interessado em placa denominacional. Se ele recebeu uma notícia ruim do médico, que a doença é grave, que vai passar por uma cirurgia, não tem previsão de alta, ele está ansioso para a manifestação da fé, para que Deus intervenha, faça um milagre e aquela história difícil que ele está passando acabe logo. Note que quando nós recebemos um compromisso grande, nós queremos que ele acabe logo, não é verdade? Vamos dar um exemplo. A pessoa pegou um serviço de lavar a fachada de um prédio. O que tem isso a ver? Eu vou te explicar. Então vai dar muito dinheiro, mas também vai dar muito serviço. Então ele quer que aquilo acabe logo, porque é um grande compromisso. Vai trazer um grande retorno, mas é um grande compromisso. Então ele vai fazer o mais depressa possível para terminar logo aquilo. Não é verdade? Mas nem sempre consegue. Grande compromisso, eu quero que acabe num pequeno tempo. Há pacientes que estão internados e que não esperavam aquela internação. Não esperavam isso que vai passar. E às vezes aquilo que ele está passando é muito maior do que a lavagem da fachada de um prédio. Vai demandar muito tempo, muita espera e muita responsabilidade. Mas ele quer que acabe logo. Mas infelizmente foge do seu controle. Foge do domínio de encurtar, diminuir ou acelerar o tempo de internação. Então, quando o visitador chega, quando o capelão chega e se identifica como um representante de Deus, alguém que está em nome de Jesus, nasce imediatamente o fio de esperança, porque a fé, ela fica aguçada. A fé se manifesta quando a notícia é ruim. Você sabia disso? Você sabia que para acontecer um milagre tem que primeiro ter alguma coisa que é impossível aos homens? Então, quando a pessoa se identifica, olá, bom dia, eu sou o pastor Marcos Romano, estou aqui no hospital, sou o capelão, vim orar por vocês se vocês aceitarem. Se vocês tiverem um minuto, dá atenção, eu gostaria de falar umas palavras de Deus para vocês. Então essa pessoa que está ali já querendo ir embora, querendo que aquilo acabe, que esse grande compromisso termine logo, esse sofrimento termine logo, ele vai abrir a oportunidade para você falar. Mas você precisa ser objetivo, você precisa ser prático, facilitador, mas você não pode ser enfadonho e cansativo na vida da pessoa. Lembre que aquelas pessoas estão ali porque não estão bem de saúde. Tem visitador que quer levar uma visita 1 hora, 2 horas, e quer conversar com uma pessoa que às vezes está com uma crise asmática, às vezes está com uma crise de arritmia cardíaca, às vezes está com o diabetes descontrolado ou para mais ou para menos, às vezes ela está com uma anemia profunda, às vezes ela está com uma virose que tirou todo o seu poder de interação, de disposição, de comunicação, mas o visitador está lá. E aquela visita é maçante. Ele fala de tudo como se tivessem se encontrados os dois numa praça, num shopping, num estádio, num restaurante, num momento, numa festa de aniversário. Não, não. Você está saudável, mas ele está em tratamento de saúde. A sua visita deve ser de 5 a 10 minutos no máximo. E você deve aproveitar o tempo, se ele te conceder a oportunidade, como capelão, para falar de Deus, você deve usar esse tempo para acionar nele a fé, para dizer a ele palavras agradáveis, usar a Bíblia Sagrada. Lembra que eu recomendei você comprar uma Bíblia, daquela Bíblia com promessas, que todas as promessas estão grifadas. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu te ajudo. Olha, eu te esforço, te sustento com a destra da minha mão. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando o Espírito vier,
Ele estará convosco todos os dias. Então, palavras que estimula, enviou-lhes a sua palavra e os curou e os livrou da sua destruição. O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e os livra. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes, coisas grandes e firmes que não sabe. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, que vem de mim, diz o Senhor. Então, essas palavras que estimulam a fé, né? Você não pode ler qualquer palavra ali que vá confundir a mente das pessoas. Então, tem que aproveitar e dizer palavras de Deus para essas pessoas. E cuidar para que a visita não seja cansativa. Mesmo porque se você demorar, a autoridade de serviço, a enfermagem, vai vir até o quarto e vai dizer, o senhor tem que sair agora. Isso é muito desagradável, muito triste e feio, porque é constrangedor para o visitador, é um alívio para o paciente que está sofrendo já com a sua presença ali dentro, que deveria de ser rápida e agradável e espiritual, e também vai gerar no posto de enfermagem um comentário assim, esses crentes vêm no hospital e não dão folga para os pacientes. Então tem que evitar isso. Muito bem, após observar isso e entender que a visita deve durar de 5 a 10 minutos e você não deve falar onde ele trabalha, que moto ele tem, que carro ele tem, onde ele comprou essa camisa, que bairro ele mora, ele é formado no quê, ele tem conta para pagar ou ele não tem, quantos filhos ele tem. Por que você quer saber isso? Você trabalha no censo? Você está aí no IBGE para entrevistar as pessoas? Não, né? Então vai lá e faça o teu trabalho. Ide pregai o evangelho. Olha como Jesus foi objetivo. Ide pregai o evangelho. Evangelho é o quê? Boas novas. Não é juízo, não é sentença, não é chegar lá e achar, você está aqui porque Deus está te provando. Isso aí é uma prova de Deus. A pessoa que não é evangélico, que não frequenta muito a igreja, não entende essa linguagem dos crentes. Isso é só uma prova que você está passando. Não deve falar isso. Cuidados pessoais para si e para os seus familiares. Quando você visitar alguém, lembra das placas que eu ensinei nas aulas passadas? Deve observar nas portas, né? Deve observar a cor das placas. Eu falei em aulas passadas agora aqui. Então você tem que tomar cuidado para si e também para os seus familiares, porque você vem visitar uma pessoa que está doente. E se você não tomar cuidado e vai pôr na mão em todo mundo no hospital, e você pode levar uma doença para você e também para os seus familiares. Então, às vezes a pessoa pediu a sua visita, mas ele está com uma enfermidade chamada meningite. Meningite, né? E aí acontece o quê? Você vai lá e entra dentro do quarto. Você não se protegeu, você não pôs o avental, você não colocou máscara, você não pôs luva, você não pôs touca e você ainda chegou lá, pegou na mão, ainda quis ser muito simpático e abraçou o paciente. Mas a porta informou você. A placa da porta disse que você deveria de ter cuidado, porque ele está com uma doença que ela ela contamina, ela é transmissível, mas você não prestou atenção, porque você está tão cheio de boas intenções que esqueceu de você mesmo e das pessoas que moram com você na casa, do motorista do Uber que vai te levar, do outro passageiro que está dentro do circular com você. Um visitador tem que ser responsável, temente a Deus. Quem faz a obra de Deus tem que ser simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Essa aula foi do mestre por excelência, Jesus. Então, veja bem, cuide com você, tenha cuidados pessoais, viu? Se cuide, não se contamine e não saia espalhando doença. Ao sair do hospital ou a sair daquela enfermaria, passe o álcool nas suas mãos. Se não tiver álcool, procure uma pia, lave as suas mãos com sabão. E não é assim molhar a mão e sair chacoalhando. A lavagem das mãos no hospital, ela deve ser feita assim, ó. Tá vendo? É assim que se lava as mãos,
para quem esteve dentro do ambiente hospitalar. A pessoa ali não lavou nada, só molhou, aliviou o cargo de consciência ou o encargo da consciência, quando na verdade você tem que ter muitos cuidados pessoais para você, porque depois você vai para casa e o teu filhinho vê você chegando, ele corre ao teu encontro e você abre os 2 braços, mas você pode estar com uma bactéria, com um vírus, que pode custar a vida desse inocente. Cuidado para si e para os seus familiares. Outra coisa, cuidados pessoais de higiene para os pacientes. Muitos visitadores não têm cuidado de higiene para com os pacientes. Eles vão com as unhas sujas visitar o doente no hospital. Eles não usam desodorante, não escova o dente, não lava o rosto, vai com a roupa suja, a roupa que trabalhou o dia inteiro, a mão cheia de graxa, se furou o pneu do carro no caminho, ele trocou o pneu, esfregou a mão, está cheio de sujeira que o pneu rodou, e o pneu rodou aonde o cachorro passou, o cachorro pode ter urinado, ou você passou num lugar onde algum um animal, um rato, por exemplo, contaminado por leptospirose, urinou, teu carro passou em cima, e você vai lá, troca o pneu, pega no pneu, põe dentro do carro e entra no hospital com a mão suja e bota a mão na cabeça do paciente. Aliás, é um costume de todo o visitador querer ir colocando a mão na cabeça de todo mundo, como que todo mundo aceitasse e ele tivesse uma autoridade suprema para ir colocando a mão na cabeça de todo mundo, contaminado ainda. Não lavou as mãos, não limpou debaixo das unhas, né? Não fez a sua higiene, está com a roupa do serviço, trabalha em lugares de contaminações, às vezes, ou de química, e com a mesma roupa foi fazer a visitação. Cuidado com a higiene pessoal para visitar paciente. Outra coisa, ao visitar, faça barba, corte o cabelo, vista uma roupa boa. As mulheres não vão com roupas degotadas, não explore a sua beleza, nem a sua, muito menos a sensualidade. Evite sapatos altos. Se você andou em lugares que pode ser sujo, limpe os pés ao entrar dentro do hospital, porque é por aí que a infecção hospitalar entra. Você sabia que muita infecção hospitalar entra através das visitas que vão visitar os pacientes e também estão com algum tipo de enfermidade. Se você está resfriado, não deve ir fazer visita esse dia. Se você teve febre, dor de cabeça, algum problema, você não deve visitar, porque você, em vez de levar saúde, cura e fé, você pode levar ali uma outra enfermidade que pode custar a vida desse paciente. Cuidado com as suas aparências pessoais. Cuidado com as aparências pessoais. As mulheres não devem ir maquiadas. Lembra que eu disse em aulas lá atrás? Não deve passar primeiro no salão, na manicure, fazer a chapinha, usar o babyliss, maquiar tudo. Por quê? Porque a paciente que você vai visitar está há dias sem poder tomar um bom banho, usar um bom shampoo, condicionador, o aparador da ponta dos cabelos, não se depilou, não está usando os seus cremes, não pode usar o seu produto e você vai toda linda. Em vez de você ganhar alguém para Jesus, você vai perder para sempre essa pessoa, porque ela vai ficar muito envergonhada. Não vá com camisa de time de futebol, não vá desconfigurado de agente da fé, deve ter equilíbrio na sua vestimenta, evite sapatos barulhentos, celulares com volume de som. Inclusive, eu vou falar uma coisa importante aqui. Não use roupas chamativas, indiscretas e nem identificáveis. Você deve se portar como um servo de Deus, uma serva de Deus que dê testemunha na maneira que você também se veste. E embora haja muito riso num hospital, não podemos ignorar o fato de que lá no hospital existem muitas lágrimas, existem muitas dores, existem muitos sofrimentos, e isso são muito mais presentes dentro de um hospital do que propriamente os sorrisos. O hospital, embora seja uma casa de saúde, trata de pessoas que encontram-se enfermas,
alguns desesperançosos, alguns desenganados pela medicina e extremamente preocupados com os seus familiares. Então, nunca vá de forma chamativa e que expresse que você está vivendo o melhor momento da sua vida. Não seria justo com os pacientes você mostrar que você está de bem com a vida, desfrutando de toda a saúde, cheio de novas perspectivas, sonhos e projetos, enquanto alguém definha numa cama e está se despedindo desse mundo, dando adeus aos seus entes queridos. O visitador precisa ser discreto, objetivo e testemunha do Senhor. Uma visita deve durar de 5 a 10 minutos, se Ele permitir, para que você fale de Jesus, do amor de Deus, e você ore sobre ele, o abençoando para a honra e glória do nome do Senhor. E aí o milagre pode acontecer. O milagre não é só algo que vem de Deus. Deus é tão maravilhoso e poderia fazer sozinho, mas Ele nos escolheu para que participamos desse algo maravilhoso na vida de uma pessoa que talvez nós nunca vimos, mas que deve ter derramado muitas lágrimas e pedindo socorro a Deus. E você, capelão, você, capelã, você, visitador voluntário, é a resposta de Deus para esta pessoa.